Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o conselheiro da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle de Saneamento Ambiental, Albert Gradvold. Qual o atual panorama da reciclagem no Brasil? Quais as tendências industriais na fabricação de embalagens? Como estão as políticas de gestão de resíduos sólidos? Ainda as relações entre educação e economia ambientais. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Albert Brasil Gradvold é graduado em Economia. O entrevistado é mestre em Administração de Empresas na área de concentração em Gestão Econômica Ambiental. O convidado é professor de pós-graduação na área de Economia Circular e Sustentabilidade. Albert Gradvold foi secretário do Meio Ambiente do Governo do Estado e conselheiro do CONAMA. Atualmente é conselheiro da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle de Saneamento Ambiental. E é com Albert Gradvold que converso no programa de hoje. Professor, o nosso muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Valdo. Eu que agradeço, é uma honra muito grande. Eu sempre que posso, estou sempre colaborando com a TV Otimista. Hoje, sem dúvida nenhuma, uma referência, principalmente na área técnica, política e de entrevistas, né, da televisão brasileira. Tá certo. A gente conversou muito aqui antes do início da gravação, professor. E eu queria que a gente começasse, o senhor falando da formação, da sua jornada até aqui, quando o senhor é uma referência em nível nacional e até com a entrada no cenário internacional nessa área de gestão ambiental, de economia circular. Nos conte um pouco da sua história. Ok, Erivaldo, na verdade as coisas da vida, né? Tudo nasceu quando meu pai trabalhou a vida toda, né? Estou falando aqui da década de 50, 60, quando se iniciou, né, as indústrias, as pequenas e médias indústrias brasileiras, a ter que trabalhar a reciclagem, seja ela do papel, seja ela do plástico, porque essas pequenas empresas elas não tinham outro acesso aos monopólios nacionais, como, por exemplo, o polo petroquímico, né? Então, essas pequenas empresas foi que, de fato, reciclavam. Eu digo muito que o Brasil é um país que o modelo econômico dele, na área de reciclagem, é muito mais processos de reciclagem do que indústrias de reciclagem. Então, isso me fez, logicamente, com o tempo, eu entrar, né, participar da empresa com meu pai, e depois eu tive que entrar no mundo acadêmico. Me chamou, foi até um pouco mais forte, só que eu fui dessa mesma área. Então tive oportunidades de estudar fora do país, até porque não tinha, né, especificamente essa área de economia circular, o que tem há muitos anos na Europa. E aí começamos a transferir, vamos dizer assim, esse conhecimento de lá, principalmente na Inglaterra, onde ali em Sheffield já tinha muita coisa nessa área de economia circular, como também nos países escandinavos, e a gente começar a adaptar a nossa realidade. Foi o tempo em que eu tive a oportunidade também de ser secretário de Meio Ambiente do Estado, fizemos alguns projetos, como a distribuição de prensas para comunidades de baixa renda, onde existiam os catadores, né? Até porque o catador faz parte desse stakeholder, né, da reciclagem. Isso nós não podemos negar, o que é muito diferente dos países europeus, mas é uma realidade brasileira que tem que ser respeitada e que hoje eles já possuem espaço. Não estão com a adequação de uma política de resíduos que possa colocá-los no arranjo produtivo de forma que eles possam realmente não viver como vivem, né, de uma forma subhumana.
Então, nós podemos fazer com que eu tive a oportunidade, como você falou aí, de transferir esse conhecimento técnico e principalmente industrial, sem muito romantismo ambiental, para os nossos projetos aqui no Brasil. A gente pode dizer, professor, que a figura do catador naturalmente se transforma nesse processo em um reciclador, ou seja, já estamos falando de empreendedorismo, é isso? Eu digo assim, eu acho que a questão dos catadores, assim como de muitos, eles é uma anomalia econômica brasileira, sabe? O Brasil possui um modelo oligopolista linear. Isso é muito complexo. Por quê? Porque você encontra, vamos falando aqui de uma forma mais prática, você tem praticamente duas indústrias de vidro no Brasil, da produção de garrafa de vidro. Uma é a Saint-Gobain, que nada mais é do que a terceira maior empresa de vidro do mundo, tá? E você tem a Ovilinoy, que é uma americana, que praticamente comprou as grandes empresas de vidro do Brasil, como é o caso da Companhia Industrial de Vidro do Grupo Brenan. Então são duas multinacionais que atuam no Brasil? São duas multinacionais que comandam a questão do vidro no Brasil e que têm muito mais interesse em explorar a matéria-prima virgem, o recurso natural que é a areia, do que comprar os seus próprios cacos, que é o que nós chamamos de externalidade negativa, que é o que a Europa força o modelo econômico deles serem circular. E eu estou falando do vidro, mas vamos para o papel. Você tem uma Rigesa, que é um grupo americano, e uma Klabin, que é um grupo multinacional, que comanda, né, a indústria papeleira no Brasil. Você vai para o metal, você tem uma CSN, você tem uma Gerdau, quer dizer, você só tem duas ou três empresas que comandam o segmento de embalagem, que, diga-se de passagem, é praticamente o maior volume e o que gera resíduos, de fato, né, que são a descartabilidade, que nós não podemos fugir dela. Agora, há uma prática, não só teoria, no mundo todo, em que, na média geral, reciclar é mais viável economicamente o processo em si do que fabricar embalagens. Por que isso não é adotado aqui no Brasil, professor? Porque o Brasil é um país que, eu tenho para mim que é porque é um país rico. É muito mais barato se utilizar matéria-prima virgem do que matéria-prima reciclada. Todo o incentivo, até hoje existente no Brasil, induz a exploração de matéria-prima virgem. Ainda é uma cultura extrativista, como se diz? Eu não diria uma cultura extrativista. Eu acho que existe uma cultura política protecionista. É muito pior. Estamos falando, portanto, de regulamentação. De regulamentação. Você vê o seguinte, você tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que foi feita a regulamentação dela em 2002, quando lá eu estava participando desta regulamentação como conselheiro do CONAMA. Você tem uma outra lei, agora recente, né, que proíbe, que alterou, por exemplo, o artigo 49 da 12.305, proibindo a importação de resíduos e rejeitos para o Brasil. Isso como forma de incentivar a economia circular, cujo decreto também já foi assinado. E que isso hoje tem sido, pelo menos tem sido divulgado, eu faço votos que não, mas tem sido divulgado por algumas mídias, de que esse decreto deverá sofrer alteração para que volte a ter a importação de resíduos para o Brasil. Eu não digo que esteja totalmente errado, não, até porque nós precisamos de uma transição. Parte dos nossos resíduos, para que rodem os processos de reciclagem, são importados mesmo. Ou seja, se importa lixo? Sim, se importa lixo. É preciso parar totalmente para que haja o modelo econômico circular no Brasil? Eu não tenho dúvida. Tem que haver a transição, porque senão você para a empresa. Mas nós não temos, até hoje, nós temos a lei, mas não temos verdadeiramente a estratégia ou as ferramentas necessárias para que essa lei seja atendida. Eu estou falando de 2002. Você vê o seguinte, o fim dos lixões é uma estratégia excelente para que haja economia circular no Brasil. Em 2002, nós chegamos a colocar no decreto de que paralisaria ali, seria o fim dos lixões no Brasil. Nós estamos em 2025 e os lixões ainda continuam.
Agora, só para ficar claro, professor, para o não iniciado nessa temática, quando a gente fala de importação de lixo, estamos falando de lixo reciclável, de lixo hospitalar, de lixo químico, de lixo de que tipo? Olha, é óbvio que a importação maior dos resíduos, né, é praticamente aqueles que são insumos estratégicos das indústrias. Então, para não tô reaproveitamento. falando, claro, então o que nós chamamos do grupo primário de reciclagem, como é o caso do vidro, do papel, do metal e dos próprios materiais plásticos, né? Mas, de fato, o pneu já foi, não sei se ainda está, mas já foi por muito tempo importado dos Estados Unidos, até porque lá tem uma política pública que define a meia-vida do pneu e aqui a gente chega no aço, né? Chega no arame. Né? Chega no arame. Então, isso é prejudicial, porque você você deixa de faturar o produto made in Brasil, você deixa de desenvolver a reciclagem e, ao mesmo tempo, você ainda recebe o lixo de outros países. Quer dizer, você aumenta o seu impacto ambiental de uma forma direta. Tá? Agora, a recauchutagem de pneu, como se fala popularmente, é uma atividade econômica regulamentada, né? Sim. Eu digo que o problema é que quando você às vezes cria atividades econômicas e, ao mesmo tempo, permite um concorrente. É o caso, por exemplo, hoje, a grande preocupação dos catadores, falando aqui dos catadores. Os catadores, eles não têm culpa dessa anomalia econômica que o Brasil possui. Então, hoje, quer queira ou não, já existe um mercado. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje, só dentro de Fortaleza, algo em torno de 600 depósitos de sucatas, de uma forma geral. Isso dá, em média, um exército aí de 2.000, 2.500 pessoas vivendo como catadores nessa atividade, que é muita gente. Se você falar de Brasil, você chega a 800 mil catadores. Não é pouco, tá? Então, você tem o que fazer? Acabar com a atividade dos catadores? Não, muito pelo contrário. Você tem que reordenar a atividade dos catadores e colocar num arranjo produtivo. Se na Europa não tem, porque a Europa tem um outro cenário. Mas o Brasil tem e é possível integrar os catadores nesse cenário da reciclagem. Agora, como é que você pode integrar todo um arranjo produtivo se você não tem escala? Então, esse é o nosso problema. Com a proibição que foi realizada pela nova lei 2025, a lei 15.088, se não me engano, essa lei ela alterou o artigo 49 da Política Nacional, que proíbe a importação de resíduos sólidos e de rejeitos para o Brasil. É isso que está, inclusive, preocupando os catadores, porque se discute voltar ao que era antes. O que seria um recuo, né? Que seria totalmente. Sei. Quando a gente fala de reciclagem, de economia circular, etc., para onde o Brasil deveria olhar enquanto referência? Como referência, eu diria os países escandinavos, indiscutivelmente. Detalhe um cenário para a gente entender. Se você pensar, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, são hoje, apesar de eu ser um grande admirador dos projetos ingleses e que sempre foram pioneiros, né? Está bem à frente de muita gente, mas os países escandinavos hoje é o exemplo da economia circular no mundo. E uma das coisas que você pode imaginar é o seguinte: você tem uma segregação na origem de pelo menos 35 tipos de resíduos que vão para a reciclagem. Não é plástico, vidro, papel e papelão, não. É dentro do plástico, as famílias dos plásticos, por exemplo, o PET é PET, polietileno de alta densidade é outra, ou seja, o saquinho do nosso supermercado, que, diga-se de passagem, ele é, apesar de ser uma embalagem fabricada com polímero fóssil, ele é uma das poucas embalagens que se reutiliza de uma forma natural no Brasil. Ou seja, o desenvolvimento tudo começa no desenvolvimento de uma embalagem. A indústria escandinava, ela começa a pensar no resíduo a partir da hora que ela desenvolve o produto. Então, como é que é essa relação? O Brasil saiu da década de 60 de embalagens reusáveis. Era o caso de você comprar uma cerveja, ter que levar o casco, o famoso casco para a mercearia, e passou-se a usar o reciclável, que é o chamado one way.
Essa mudança que houve da década de 60 para 70, que até hoje a gente vive com ela, né, é bem diferente de um conceito novo de desenvolvimento sustentável que diz que uma embalagem tem que ser desenvolvida pensando primeiro no reuso, depois na reciclagem. Ele não está tirando a conveniência da descartabilidade da sua vida, que é muito bom. Por exemplo, a ideia do copo de geleia. Copo de geleia, que nós tivemos na década de 60... Na latinha de café. Por exemplo, na década de 60 nós tivemos muito copo de geleia de Mocotó Colombo, desculpe a propaganda. Isso. Mas ali é o famoso atirou no que viu, acertou no que não viu. Né? Quando se tem um copo de vidro, raramente ao terminar o produto, você joga o copo de vidro no lixo. Então, a primeira coisa que se pensa é num reuso, seja lá como for. É o caso do pote de sorvete da Que Bom. Quem é que joga fora um pote daquele ao terminar o sorvete? Ninguém. Serve para alguma coisa dentro de casa. E depois, quando ele não serve mais, seria reciclável. Então, isso seria o novo conceito que eu acredito que até o final de 2025 o mundo esteja pensando nesse viés e o Brasil ainda está aquém, admirando o que tem no mundo, criando políticas públicas no papel, é preciso agora implementar. De maneira geral, professor, a indústria que fabrica embalagens não tem interesse na reciclagem porque vai afetar a sua linha de produção. Isso faz algum sentido, pelo menos em nível de Brasil? Faz, sim. Faz porque o Brasil é oligopolista. E aí, como uma forma de proteger, é exatamente evitando, né, que você dissemine a economia circular, o que é um erro. Agora, eles estão certos, estrategicamente talvez estejam pensando como por eles. Agora, falta o quê? Nós pensarmos como sociedade e como governo a dizer, opa, peraí, vamos parar por aqui. Nós temos que começar agora a fazer o que o mundo está exigindo, porque segundo o pior, né? O pior é que vai chegar um momento em que, para se exportar, nós temos que ter o mesmo modelo econômico de lá. Entendi. Porque é uma forma também dos importadores se protegerem. Você vê, por exemplo, as normas ISO. A ISO 14000, muita gente, inclusive alguns amigos, critico quando eu falo isso, mas é porque eu vi de perto. A ISO 14000, ela não é simplesmente uma norma de qualidade ambiental, ela também é uma reserva de mercado. Por quê? Porque se você não tiver adequado para exportar, é um concorrente a menos no exterior. Ou seja, estamos falando do lobby no parlamento. Exatamente. Eu estou falando do ISO 14000, que é uma coisa que nem se fala mais hoje. Hoje está se falando em ESG. Né? Mas só que o ESG é baseado ainda também nisso aí, que veio desde Perfeitamente. Professor, ficou bastante claro, eu vou pedir licença ao senhor para fazermos um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o bate-papo com o convidado de hoje, Albert Gradivol, nos falando aqui sobre economia circular, gestão ambiental e muitos outros itens que dizem respeito à nossa saúde ambiental e a forma como a gente vê o mundo de hoje. Portanto, mais bate-papo daqui a pouco com o nosso convidado aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Albert Gradivol. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil em gestão ambiental, economia circular e outros parâmetros, né, que a gente está discutindo aqui no programa de hoje sobre esse mundo que coloca um grande desafio entre essa relação de consciência ambiental, de economia, de regulamentação do setor. E aí eu já faço uma pergunta, professor. Em um dos artigos assinados pelo senhor no jornal O Povo, o senhor finaliza dizendo que a economia que suja é a mesma economia que limpa. Qual é essa relação? Seja mais aqui para a gente, mais específico. Erivaldo, normalmente, principalmente no nosso Brasil, a gente costuma se discutir o assunto de uma forma muito romântica, né? Na verdade, a economia que suja
é a descartabilidade, que faz parte da conveniência, portanto, é uma evolução do mercado. São pessoas que, antigamente, você morava, era uma família grande, morava todo mundo nas suas casas. Hoje, você encontra todo tipo de família, né? E eu estou falando pessoas que moram só, pessoas que moram duas pessoas, pessoas idosas, pessoas novas, antigamente não se... Então, cada tipo de família é uma embalagem que se adequa a ela. Eu me lembro da época em que você tinha apenas dois tipos de refrigerante, o família e o pequeno. Hoje você tem vários tipos. As pessoas que utilizam em avião, as pessoas que utilizam em casa, quem mora só, quem mora... Então, hoje você tem inúmeras necessidades e cada embalagem atende uma conveniência. Portanto, isso também força com que aumente os impactos dos resíduos no meio ambiente. E esses impactos, portanto, eles nascem do consumo. Se fala muito de educação. Educação faz parte? Sim, mas a educação faz parte a longo prazo. Em qualquer canto do mundo, o que fez com que a sociedade mudasse seus costumes foram políticas públicas rígidas, baseadas inclusive em multas, né, para que as pessoas começassem a pensar de forma coletiva. E o maior exemplo aqui no Brasil é o cinto de segurança, que se usa muito mais por medo de pagar a multa do que por medo de um acidente. É verdade. E hoje você encontra até os carros que ficam ali com seus sinalizando que você está sem o cinto. Então é por aí que começa a funcionar a coisa. Se nós tivermos hoje, eu digo sempre que a questão do lixo é muito simples. Primeiro, que o lixo não faz parte do governo federal, nem tampouco do estadual, e sim dos municípios. Então, a política pública municipal tem que estar afinada com a política pública nacional. Muitas vezes não se encontra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que dividir em dois módulos. O primeiro módulo chama-se a limpeza urbana, que hoje eu tenho até valorizado muito, elogiado muito e admirado, né, a velocidade que se encontra a limpeza urbana de Fortaleza, né, atendendo principalmente essas questões de pontos de lixo na cidade e tudo isso. Isso é uma coisa, limpeza urbana. A outra coisa que nós estamos falando é economia circular. Economia circular é desenvolvimento econômico sustentável. Quanto mais se induzir a reciclagem, com criação de polos recicladores, com políticas públicas fazendo com que, por exemplo, as empresas que vendem aqui, e que hoje já existe um decreto federal incentivando o crédito de reciclagem, isso tem que ser otimizado. Isso faz com que todos esses resíduos saiam porque já existe um mercado. Entendi. Então, isso é um outro módulo chamado economia circular. Então, eu penso que nós podemos ter um desenvolvimento sustentável nas esferas municipais, adequado ao governo federal, mas é importantíssimo que o governo federal, ao invés de produzir apenas papéis, comece a pensar em subsidiar, principalmente municípios de até 5 mil, 10 mil habitantes, que não têm dinheiro a não ser para colocar o lixo em lixões. Agora, mesmo os grandes municípios, como Fortaleza, eles têm uma demanda financeira. Tanto é que houve aí a polêmica da taxa do lixo, que acabou sendo derrubada, etc. Então, questões políticas à parte, você tem uma área que é onerosa, apesar de ter ali um potencial econômico, mas se a gente for olhar apenas para a gestão do resíduo sólido, é algo que custa bastante dinheiro, né? O custo da limpeza urbana, eu não estou nem falando de economia circular, o custo da limpeza urbana para qualquer cidade do Brasil, tá, é caríssimo, tá? Mas ele, se você comparar com outras cidades, e aí eu vou voltar a comparar com países que eu admiro, porque eu digo de uma forma muito simples, porque prestam. Se você comparar, você vai encontrar que um gasto muito pequeno nos países subdesenvolvidos em relação à limpeza urbana e à economia circular dos países desenvolvidos. Tá? Por exemplo, nós estamos falando aqui num descarte, num aterro sanitário, como nós, e aí eu vou fazer aqui abrir um parêntese e dizer que Fortaleza hoje, implementando a sua economia circular,
vai se tornar, se não a melhor, uma das melhores cidades do Brasil em processos integrados de gestão de resíduos. Você haja vista que nós temos hoje um novo aterro em Caucaia, que já tem a extração do biogás transformado em biometano todo integrado. Já temos também a compostagem realizada a partir dos grandes geradores tipo mercados públicos. Não é uma terra, é uma usina. É uma empresa. Uma empresa, né? É uma empresa. E diga-se de passagem, é um dos melhores da América do Sul. Então, se você tem um equipamento desse e você tem uma logística de limpeza como está sendo feito, que eu acredito que vai até evoluir mais, a limpeza urbana de Fortaleza. Por sinal, muito boa, inclusive admite-se até em pesquisas científicas. E depois, um programa de economia circular com uma política pública bem definida, eu não tenho dúvida que Fortaleza vai ser o exemplo do Brasil em termos de capital de gestão integrada de resíduos. Entendi. Só que aí, professor, estamos falando de Fortaleza, que tem um aporte orçamentário vultoso, e de Caucaia, a segunda maior cidade em população do Ceará, que tem também um orçamento muito vistoso, etc. Agora, os pequenos municípios, aquela ideia de consórcio entre pequenos municípios, etc., é por aí ou por aí. Falta dinheiro, gestão? Não, eu sempre defendi a questão dos consórcios públicos, principalmente na área de resíduos sólidos. Como eu falei, a questão da gestão de resíduos, para a gente é caro. Comparando com países da Europa, a gente está falando aqui R$60 a tonelada para tratamento, contra, por exemplo, $150 a tonelada no exterior. Então, realmente é caro, mas a nossa renda per capita é muito menor, certo? E, infelizmente, nosso consumo linear é maior. Então, essa complexidade faz com que eu diga, se o Brasil quiser ver o país com um modelo econômico adequado ao exterior, portanto, nós estamos aqui às vésperas de uma COP30, nós temos que mostrar que somos exemplos de mudança, porque nós não somos exemplos, mas somos exemplos de querer mudar. Mas o querer mudar não é simplesmente, acabei de alterar o artigo tal da lei tal. Isso é muito fácil, todo menino faz. O que nós precisamos é estabelecer estratégias, como, por exemplo, você criar consórcio de 5.000 até 5.000 habitantes e direcionar esse consórcio para estações de transbordo. Por que eu vou chegar e pedir para um prefeito que não tem dinheiro para botar o seu lixo no canto certo, vá fazer um aterro sanitário? Que tipo de aterro sanitário vai nascer? Tem prefeitura que não tem nem caçamba para levar o lixo. Né? E outra coisa, vamos aqui, o que é um aterro sanitário? É completamente diferente do passado. Hoje nós temos tecnologia de todo canto, como a exemplo daqui do aterro de Caucaia. Então nós precisamos fechar realmente numa empresa que possa otimizar esses recursos. E aí eu te digo com toda sinceridade, hoje, olhando todas as empresas de coleta, transporte e destino final do Brasil, eu te digo que só tem 6 no Brasil, que se preze. Uma delas é a nossa. Quer ver a outra? A Vega, a Vital, a Horizon, a Ester e a Marquise. Então é um mercado de potencial de crescimento. Total. Inclusive. Só que eles investiram para isso. Então, vamos aqui. O que é que o Brasil precisa fazer? Eu acho que o governo brasileiro deveria subsidiar a logística operacional para municípios até 20.000 habitantes. Como que isso que o senhor está falando, professor, dialoga com o marco do saneamento? Total. O marco do saneamento é mais um papel que diz... Mas aí foi um bom ponto que o governo ganhou, né? Deu, né? Sem dúvida alguma. O marco do saneamento está corretíssimo. Agora, o cumprimento do marco de saneamento tirar do papel é que ainda tem certas dificuldades. Outros 500, né? Mas é importante que o próprio governo federal comece a ver que ele precisa subsidiar, assim como subsidiou por muitos e muitos anos, e aí eu estou falando da década de 60, na época dos governos militares, a gente só tem um polo petroquímico de Camaçari porque foi subsidiado. Agora, o marco do saneamento, ele aponta muito na direção da participação da iniciativa privada. Onde que está o mercado que não se interessa tanto quanto deveria? O mercado se interessa em duas razões, ou quando tem demanda ou quando tem pressão.
demanda tem, mas está faltando a pressão para dizer, olha, a partir de agora tu vai trabalhar assim. Tudo nasce, Erivaldo, do recurso natural. Qual é o conceito da economia circular? É você evitar utilizar recurso natural, porque você tem no lixo a reserva técnica necessária para rodar. Vou lhe dar algum exemplo. Não sei se eu poderia estar aqui exemplificando e dizendo o nome de empresas. Pode ficar à vontade. Mas, por exemplo, o Iguatemi é um exemplo no reuso de água. Tem uma estação lá. Tem uma estação de tratamento. O Iguatemi, pelo que no passado me disseram, técnicos revelavam que a conta da água tratada do Iguatemi era enorme. Na hora que ele colocou a estação de tratamento, essa conta caiu a ponto dele consumir 5%. Vamos dizer, pagar 5% de matéria-prima virgem. Isso é o correto. Você tem que ver que a água é uma reserva técnica, o lixo é uma reserva técnica. Então, por que você não reusa? Então, essa política, todo mundo sabe disso, coloca no papel, mas não dá a ferramenta necessária para que isso se transforme. Como é que você altera, só para dar esse exemplo, como é que você altera o artigo da política nacional dizendo que não vai mais permitir a importação de produtos, de resíduos e rejeitos, e ao mesmo tempo você não entrega para quem usa isso aí ferramentas necessárias para que ele evite isso aí? Entendi. O senhor, como economista e professor, deve saber disso muito bem, mas aqui vai uma provocação. Seria o caso de tirar alguns aspectos do marco do saneamento, né, tirar do papel, fazer algumas licitações com lotes em que um projeto seja superavitário, que vai subsidiar outro que não seja, em relação a municípios diferentes, o que pode pagar, o que não pode. É mais ou menos por aí, professor? A autossustentabilidade tem que estar prevista em qualquer projeto. Nós não podemos viver às custas do governo. O governo tem que induzir a que os projetos sejam autossustentáveis. Por exemplo, quando eu falo de romantismo ambiental, às vezes eu digo isso porque na própria faixa em que não é culpa deles, muito pelo contrário, culpa das anomalias econômicas brasileiras, mas às vezes a gente encontra a figura do catador e dos governos, né, de uma forma geral, muito mais naquele debate político do que técnico. Ou seja, é como se o catador estivesse utilizando o governo e o governo utilizando o catador. Entendi. E a realidade é a mesma. Então, isso que você acabou de falar é a mais pura verdade. O marco de saneamento ele é muito claro. O que nós precisamos? Projetos autossustentáveis. O que é que o governo precisa fazer? Induzir a isso. Se ele precisar por um período, como é o caso da logística operacional, uma das coisas mais caras que existe para a gente não ter, por exemplo, uma coleta seletiva nas cidades, é o frete. O frete. A logística de... É a logística de coleta. Aí vamos comparar aqui, você pega um caminhão, todo mundo tem, a coleta do lixo. A coleta do lixo, ela, como você falou, ela é cara. É cara. Quanto é que leva de lixo misturado um caminhão daquele? Compactador. 20 toneladas. Se nós separássemos o lixo, o resíduo, de plástico, por exemplo, você no máximo transportaria 2 toneladas. O senhor diz 2.000 toneladas. Selecionar na origem, não no destino. Não no destino, na origem. Na origem. Então, por exemplo, se eu jogo tudo misturado dentro do caminhão, eu carrego 20 toneladas. Se eu separar e colocar todo esse material, você já deve ter visto aqueles caminhões com aquelas grades altas, para ver se cabe mais resíduo seco. O resíduo seco, no máximo, você consegue carregar 2.000 toneladas. Então, é de 20 para 2, é 10%. Quanto é que isso representa no custo? Entendi. Então, para que se tenha logística reversa, como está na lei, nós precisamos estudar uma forma de subsidiar o frete para que comece daí, sim, uma mudança bem radical no modelo econômico brasileiro. Seria uma experiência modelo para ver se viabiliza, né? Eu diria uma experiência modelo para cá, mas copiado há muitos anos, desde o tempo da guerra na Europa. Tá certo. Professor, a Europa coleta material de trem e a gente ainda vive na era do caminhão.
Exatamente. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, com Albert Gradivol aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, você está no programa Política, você está na companhia de Erivaldo Carvalho, que recebe hoje Albert Gradivol. Ele é economista, tem pós-graduação, é uma das referências nacionais em gestão ambiental, economia circular e uma série de outras questões que dizem respeito aqui à nossa consciência ambiental, professor. E quando falo em consciência ambiental, eu lanço aqui uma pergunta, um clichê. Lugar limpo, no caso cidade limpa, é a que mais se limpa ou a que menos se suja? É a que menos se suja, né? Na verdade, a gente suja, aí vou te dar um exemplo bem prático. Por que eu digo que é a que menos se suja? Quando existe uma política completamente afinada com o mercado, a gente suja menos. Um dos exemplos é se você pegar, vamos aqui para um Fortal. O Fortal, você está lá aquele movimento e muito descarte de latinha de alumínio, de garrafinha PET, de sacos, de pipoca, enfim, de todo tipo de resíduo. Lá na frente tem um caminhão comprando. E nesse caminhão comprando, você pode ver, você olha no chão, tá lá os copinhos de café, os copinhos de caipirinha, mas você não encontra uma latinha, tá tudo em cima do caminhão. Então, na verdade, nós temos que imaginar que existe uma multidisciplinaridade nesse tema. Então, quando se fala de logística reversa, a primeira coisa que se tem que pensar é no mercado. Quando há viabilidade econômica, não se encontra resíduo e não te impede de consumir. Tem alguns românticos que dizem que você tem que consumir menos, o consumo racional. Não, você tem que consumir o que você precisa. Agora, isso você não controla. O seu consumo é função direta da renda. Quanto mais se ganha, mais se consome, tá? E o que é que nós precisamos imaginar? É que se você luta por uma renda per capita bem distribuída, que eu particularmente defendo, que eu acho que a melhor maneira de se pensar, seja de forma social ou capital, é fazendo com que as pessoas ganhem dinheiro. Porque se usa muitas ideologias no Brasil, mas não correspondem a uma realidade a não ser de desigualdade social. Vamos fazer esse povo ganhar dinheiro, que esse povo ganha dinheiro, todo mundo ganha. Exatamente. Então, o consumo faz parte da renda. Se o consumo faz parte da renda, a economia circular, ela cresce quando você viabiliza economicamente cada um desses resíduos. Entendi. Por falar em renda e consumo, professor, é impressionante a quantidade de embalagens que a gente leva do supermercado para casa, né? Eu digo isso na hora de você colocar na sacolinha as embalagens. Então, assim, é quase o mesmo tamanho, a mesma quantidade de sacolinhas que você coleciona ali para poder levar lá para a lixeira do condomínio, etc., né? E assim, onde que essas grandes redes de varejo poderiam entrar? Por exemplo, aqui ali você encontra no supermercado um produto dizendo que a embalagem é feita disso e daquilo, reciclável. É por aí ou isso é apenas propaganda para fazer a simpatia com o consumidor? Não, tirando o lado do marketing, o fato é que o desenvolvimento de embalagem hoje, como eu falei inicialmente, ele é a origem para que você tenha, de fato, a sustentabilidade. Você não pode mais fugir de uma coisa chamada descartabilidade. Isso não é impossível você fugir disso aí. Agora, você pode, sim, ter uma embalagem que você tenha o reuso garantido, a reciclagem garantida. E aí eu te digo uma coisa. Como é que se pode desenvolver uma embalagem que você fecha o ciclo processo-consumo, que é a volta do resíduo como matéria-prima para a produção, quando ele é fabricado com um só material? Dando aqui um exemplo, a gente pega a latinha,
a lata de alumínio, ou a garrafa PET e a Tetra Pak. Qual dos três estão dentro de um conceito de sustentabilidade? A latinha de alumínio e a garrafa PET. Diga-se de passagem, garrafa PET que por sua vez é poliéster e que vem de matéria-prima fóssil. Mas ela chega a ser mais ambientalmente adequada do que a própria caixinha de leite longa-vida, que tem 3 materiais. Para você reciclar, você tem que dividir os 3 materiais para dali partir para um processo. E muitas vezes ele se torna inviável economicamente. E o consumidor não tem o alcance dessa informação, né? Na gôndola ele não vai nessa, né? Não tem. O consumidor, ele conversa com a gôndola, né? Principalmente o preço. Isso. O preço e a qualidade do produto. É o conselheiro, né? E eu acho até que isso não é o caso, não é o problema, tá? Quando nós estamos na função de consumidor, a gente está olhando realmente a relação custo-benefício. Mas a coisa tem que nascer do desenvolvimento industrial, do chamado ecodesign de produtos. Alguns supermercados disponibilizam, às vezes gratuitamente, às vezes pagando ali modicamente, algumas caixas de papelão. É uma boa política? É muito cosmética. Não tem volume para tal. É só simpatia da não tem loja, volume, né? para tal. A praticidade da sacolinha, que, diga-se de passagem, o grande problema da sacolinha plástica é que até hoje só se trabalha com polímeros fósseis. Mas já existe matéria-prima biodegradável, assim como tem no papel, para os sacos plásticos. Cadê a imposição para que as sacolas plásticas e os materiais plásticos sejam fabricados com matérias-primas biodegradáveis no Brasil? Aí é que eu lhe falei da história. O Brasil coloca a lei, coloca a campanha, mas não coloca a realidade em prática. Então, essa biodegradabilidade já pode servir para os produtos plásticos. E o plástico chegando nas praias, isso é um outro problema. Aí entra uma questão de política pública e de tecnologia para evitar que uma pessoa que esteja num determinado bairro jogue dentro de um córrego e vá chegar na praia. Fiscalização e multa também? Também. E principalmente regulação. Eu digo isso porque, como regulador, as agências reguladoras do Brasil costumam muito a regular contratos. Nós precisamos ir além do contrato. Porque, por exemplo, a interferência de um segmento de mercado, como, por exemplo, as indústrias, enfim, as empresas particulares, elas interferem diretamente no orçamento público. Haja vista, por exemplo, se você imaginar que parte dos pontos de lixo de uma cidade são descartados por bares, restaurantes e outras pequenas empresas que deveriam estar cumprindo a lei da coleta e transporte particular e não cumprem porque não se acham na obrigação disso, ou no dever disso, ou diz que não são considerados grandes geradores quando são. Mas isso está na lei? Está na lei. Por exemplo, no caso de Fortaleza, está na 10.340/15, que, diga-se de passagem, ele é obrigado a contratar uma empresa particular, seja um bar, um restaurante, uma padaria, né, ou um supermercado. E isso de médio, grande porte, né? Não, acima de 100 litros dia. Quem produz acima de 100 litros dia é considerado grande gerador, e isso não é só Fortaleza, não. É o Brasil quase todo. Então, na prática da lei ideal, o empresário deveria entregar na porta já tudo separado. Exatamente. E nós podemos criar para ele uma certificação de logística reversa que ele possa até vender parte do resíduo dele e diminuir do custo de coleta que ele... Aqui para nós, Erivaldo, por que eu sou um dono de um restaurante, acho que não sou grande gerador, mas na hora que eu estou te vendendo um prato no meu restaurante, você está pagando pelo lixo que você deixou. Ou você vai comprar, não, eu tirei 20% aqui, é lixo, o prato custava 100 e eu só vou te pagar 80. Isso não existe. Então, tudo que a atividade econômica gera, o custo dos resíduos, ou seja, as externalidades negativas, está sendo paga pelo consumidor. No caso aí, o restaurante que vai me atender, ele recolhe o valor do lixo, mas não repassa. Mas não repassa, às vezes, não estou falando que são todos, mas muitos colocam o lixo dele na esquina e aí termina que o município é obrigado a coletar, porque não vai deixar sujo, porque senão a fama nunca vai
para quem gerou, não. Vai para a gestão municipal. É verdade. E aí o que é que acontece? Esse material que tem que ser coletado termina no aterro sanitário e eu te pergunto, interferiu ou não no orçamento público? Então isso tem que ser regulado no Brasil todo. Professor, além de um dos grandes especialistas na área, o senhor também é militante da causa, pertence à entidade, integra fóruns nacionais, etc. Nos conte como é que está essa agenda, principalmente essa parte legislativa, do trabalho de formiguinha nos parlamentos. Como é que está essa pauta, professor? Eu estou trabalhando muito afinco, inclusive tivemos uma reunião com o MESC, que é o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, onde eu faço parte como conselheiro no Conselho Técnico Científico do MESC. Uhum. Os catadores, de uma forma nacional, estão preocupadíssimos com questões que eles ainda não estão, vamos dizer assim, dentro de um arranjo produtivo definido. Então, com o fim dos lixões, eles querem participar, porque muitos, inclusive, ainda vivem de lixões, o absurdo do absurdo, mas que acontece ainda no Brasil. Então, existe uma preocupação muito grande, mas não se encontrou ainda um caminho. E eu acho que o caminho é quando os stakeholders estão todos definidos. Então, hoje ainda existe muito aquela história o empresário tem medo da academia, que por sua vez tem medo do catador, que por sua vez tem medo do pequeno empresário em relação ao grande. Então, isso no Brasil ainda precisa ser organizado. Eu tenho feito um trabalho realmente, como você falou, de formiguinha, inclusive estou indo a Brasília agora, depois vou a São Paulo, vou ter reuniões com algumas entidades, e eu acho que nós precisamos, de fato, tá, que os municípios, e aí eu saio mais de uma esfera federal para ir para os municípios, os municípios precisam se juntar e defender uma causa mais sustentável para o modelo econômico brasileiro. Inclusive, algumas legislações já tiveram aí os prazos estourados, né? Estourados. Por exemplo, fim do lixão. Eu não admito mais adiamento dos lixões. Isso o último foi para 2024, se não me engano, né? O último prazo foi fechado em agosto de 2024. Pronto, isso. Temo eu que algum expert, algum iluminado do mal queira fazer um adiamento de algo terrível para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, para a saúde das pessoas e principalmente para a renda, porque nós só podemos diminuir a desigualdade social se fizermos as pessoas ganhar dinheiro. Os catadores merecem isso. Professor, essa pauta, ela costuma circular no parlamento, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado? Tem alguém que adota esse tipo de discussão? Tem. Ou é um tema um pouco arisco ao parlamento? Não, tem. Agora, é isso que existe, inclusive o próprio Senado, né, que aprovou a proibição da importação, né, isso nasceu da própria Comissão de Meio Ambiente, não nasceu nem de um ou outro parlamentar. Mas existem parlamentares preocupados com isso. Agora, é importante dizer que às vezes não nasce muito da política a falta de decisão, e sim de alguns lobbies que são muito pesados, como eu falei, de alguns oligopólios nacionais. E também porque as pautas ambientais, genericamente falando, são muito diversificadas internamente. Então você tem que encaixar uma pauta específica, às vezes dentro de um leque de discussões, né? É verdade. Eu acho até que existe até determinadas coisas engraçadas, porque enquanto como esses países que eu falei, enquanto esses países conseguem enxergar, né, a pauta ambiental como oportunidade, o Brasil consegue enxergar de uma forma ideológica. E isso aí, às vezes, como muito. Custo, né, também? Isso atrapalha demais. Essas questões de dogmas, ideologias, elas atrapalham muito a pauta ambiental. Pauta ambiental é pragmática, tanto quanto... Eu digo até o seguinte, só para dizer que a pauta ambiental é pragmática. Nós temos hoje uma das coisas mais importantes no mundo chamado crédito carbono. Aí, o crédito carbono, que hoje, por exemplo, nós chegamos até a assinar um acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal, a CEFOI e a Caixa Econômica Federal, para a gente regular operações de crédito carbono aqui. O crédito carbono hoje e o crédito de reciclagem já funciona no mundo há muito tempo. No Brasil, ainda estão tentando fazer com que
a biodiversidade seja recuperada, mostre que aquilo ali, por exemplo, as florestas que geram crédito de carbono, as florestas no Brasil têm um desconfiômetro enorme, porque muita gente chega com documentação e manda para o exterior documentações que não requer a veracidade necessária. Entendi. A gente pode dizer que o Brasil vai chegar na COP30 no segundo semestre, lá no Pará, de alguma forma constrangido porque não fez alguns deveres de casa? Vai chegar com muita vontade e muita promessa. Mas com resultados meio que... Não, acho que isso é bom, mas nós precisamos fazer com que essa realidade aconteça. Por exemplo, na minha área, 4% de reciclagem para um país desse tamanho é brincadeira, né? Vai a média 4% nas economias amadurecidas, digamos assim? Se você for olhar, a Alemanha chega a 68%. Se você chegar, uma das maiores que existe no mundo é a Dinamarca e a Suécia, chega a quase 80%, porque o rejeito ainda vira geração de energia elétrica. Né? O Brasil, a própria matriz energética do Brasil, está aí a briga, o solar veio avançar agora, e eu acho que nós precisamos pensar em energia a partir de rejeito, chamamos WTS. Certo. Essa diferença de uma taxa de reciclagem mínima que para essas taxas gigantescas nas economias mais amadurecidas, tem um pouco a ver com a cultura da abundância que, de forma equivocada, o brasileiro geralmente adota, por exemplo, no uso da água, lavar a calçada com a mangueira. De alguma forma, a sensação de abundância acaba levando você a extraviar, né? Isso aí é muito pouco. Eu te digo uma coisa, Arivaldo, se vende um discurso educativo, né, que é muito mais uma defesa para uma imoralidade do que, de fato, uma realidade. Nós precisamos sair desse romantismo ambiental e encarar de frente a questão ambiental como passivo e ativo, assim como um banco, como um cartão de crédito. Porque essa é a verdade. Quando eu tiro do meio ambiente, eu gero passivo. Quando eu coloco no meio ambiente, como é o caso de um reflorestamento, eu gero ativo. Vou lhe dar um exemplo bem prático, que é a madeira plástica. Nós temos aqui uma empresa de madeira plástica. A madeira plástica, o que é? Se pega o pó da madeira, ou a casca do arroz, ou o bagaço da cana, e mistura-se com o pior filme plástico que existe na área de reciclagem, que é esse dos biscoitos, esses aluminizados. Aí depois ninguém prensa, quer, nem né? tem preço. Aí depois prensa. Eles são extrusados, misturados com a madeira, prensa e faz madeira plástica. Portanto, o maior custo para a fabricação de uma madeira plástica é a energia elétrica. Mas você sabe qual é o maior problema da venda da madeira plástica? O desmatamento florestal, que é uma irregularidade e que se mantém no Brasil. Ou seja, a madeira virgem é muito mais barata do que uma madeira que nasceu do pó da madeira, da casca do arroz e de um filme que ninguém quer, nem preço tem. E nesse debate entra os defensores da reserva de mercado, né? Sem dúvida alguma. Professor, foi uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. O tema geralmente e certamente vai render outros programas. Já fica aqui o convite para outras visitas aqui aos estúdios da TV Otimista, tá certo? Muito obrigado. Por hora, os nossos agradecimentos e as suas rápidas despedidas. Eu só tenho que agradecer muito e dizer que estou sempre disponível para esses debates, como também estou sempre disponível para qualquer pessoa que queira somar nossos esforços para a transformação do modelo econômico brasileiro. Tá certo, professor. Muito obrigado, parabéns, boa sorte. Eu que agradeço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.